A receita de hoje é peri melt, um lanche super fácil de fazer. Em uma panela eu comecei adicionando a manteiga, deixei esquentar bem, depois entrei com a carne moída. E na receita original vai cebola, mas eu não quis adicionar. Aí é só deixar a carne moída fritar bem até criar essa crostinha. E já pode adicionar o queijo cheddar e misturar muito bem. Cortei o pão ao meio e coloquei em uma forma. Adicionei a carne moída e mais fatias de queijo cheddar e cobri com a outra metade do pão. Passei um pouco de manteiga por cima e levei ao forno por alguns minutos e já tá pronto. Fica uma delícia e é super fácil de fazer. Comenta aqui se você gostou do vídeo. Quem disse que a receita perfeita não existe? Pois eu posso provar que sim. E é esse cookie recheado de travessa que fica maravilhoso. E olha só como é fácil de fazer. Aqui eu tô usando uma xícara de açúcar mascavo junto com 3 colheres de manteiga derretida. Pode ser margarina também. O segredo para essa massa ficar perfeita é sempre que acrescentar um ingrediente, mexe bem antes de acrescentar o outro. Aí, como vocês viram, eu acrescentei o ovo e depois a farinha de trigo. Tô usando 1,5 xícara de farinha de trigo. Se achar que tá pesado para mexer, pode misturar com as mãos mesmo, porque a massa não fica grudando. Aí, por último, eu acrescentei 1 colher de chá de fermento em pó e 1 xícara de gotas de chocolate. Aí eu já preferi misturar com as mãos, que eu achei que ficou mais fácil. Peguei então metade dessa massa, espalhei por uma travessa, não precisa untar. Aí é só ir apertando assim com os dedos pra ficar certinho. Pra rechear eu usei esse creme de ovo maltine, mas pode ser com o que você quiser. Tem muita gente que faz com Nutella, com brigadeiro, vai do seu gosto. Depois pega o restante da massa, aperta assim com as mãos que fica mais fácil pra você cobrir, cobre todo o recheio. E aí é só levar para o forno a 180 graus por 30 minutos que tá pronto. E quando eu falo que é a receita perfeita, pode acreditar. Faz aí que eu tenho certeza que você também vai amar. Esse biscoitinho aqui leva apenas 4 ingredientes e é muito simples de fazer, além de derreter na boca na hora de comer de tão gostoso. Então já salva essa receita para não correr o risco de perder nada por aqui e vem aprender. Em uma tigela você vai começar adicionando a manteiga em temperatura ambiente, o açúcar e uma pitadinha de sal. Mexa isso com a ponta dos dedos e na sequência junte uma gema de ovo e mexa mais um pouquinho novamente. Por último, adicione um amido de milho, misture bastante com as mãos, transfira a massa para a bancada e continue mexendo até que tudo esteja incorporado, formando uma massa de biscoito bem firme e lisinho. Transforme então a sua massa em rolinhos de 2 centímetros de espessura e corte em pequenas porções como se estivesse modelando uma massinha de nhoque. Transfira isso tudo para uma assadeira, dando um pequeno espaço entre os biscoitinhos, então pressione cada um deles com um garfo para dar o formato. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 12 minutos até que fiquem sequinhos, mas sem dourar. E esse é o resultado final maravilhoso que vocês vão ter. Façam essa receita que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, salvar essa receita e até a próxima. A receita de hoje é esse lanchão de travessa pra fazer pra família toda. Fica suculento e delicioso. Então bora lá que é muito fácil. Nós vamos começar colocando azeite na frigideira. Espera esquentar bem e já vem colocando a carne picadinha. Aí eu temperei com sal, alho em pó e pimenta do reino. Dá aquele mexe-mexe e aí depois deixa a carne parada pra terminar de cozinhar. Você vai ver que vai soltar um cado bom de água. Aí nesse momento você adiciona a farinha de trigo, o ketchup, que também pode ser extrato de tomate, o molho inglês e o molho shoyu. Aí é só misturar, vai ficar essa carne super encorpada. Daí você separa num canto que a gente vai colocar a cebola pra fazer aí também. Coloca um cado de manteiga aí na frigideira, vai mexendo, deixa soltar bem a borrinha, um pouco de água pra ajudar no cozimento, até a cebola ficar assim, bem caramelizada. E aí eu fiz um molhinho pra colocar junto, misturei maionese, creme de leite, que também pode ser requeijão, um alho amassadinho, sal e salsinha desidratada. E agora bora pra montagem desse lanchão, que é super fácil. Você vai pegar uma travessa, coloca só a parte de baixo do pão, aí eu tô usando brioche, depois vem tacando o molho, a carne e aí bastante queijo. Eu coloquei muito, tá, gente? Mas se você quiser, você pode colocar menos. Aqui em casa só tinha ralado, mas pode ser fatias também. Por cima vem a cebola caramelizada, a tampinha do pão e aí eu pincelei uma misturinha de manteiga com salsinha, mas pode ser só manteiga pura também. Leva pro forno só pro queijo derreter e tá pronta essa maravilha. É com certeza um dos melhores lanches que eu já fiz, fica perfeito. E foi isso, beijo! Coxinha é tão bom que deveria ser elogio. E você não tá entendendo o tanto que é fácil fazer essa daqui. Então bora que depois dessa receita você vai querer fazer todo dia. Pra massa a gente vai colocar o leite, a água, os temperos na panela. Aí já coloca a manteiga, deixa isso aí ferver. Quando ferver coloca o trigo, mistura bem e deixa essa massa esfriar. Enquanto isso eu fiz o recheio, fiz um frango cremoso. Refoguei o frango desfiado. Aí eu coloquei o molho de tomate, coloquei água, deixei reduzir. E aí eu coloquei o creme de leite. Agora que a massa esfriou é só sovar ela, pegar um pedacinho da massa, abrir como se fosse um disquinho, coloca catupiry. Aí já vem com o recheio, mais catupiry e vai fechando como se fosse uma trouxinha. E pra finalizar é só passar na clara e na farinha de rosca e fritar em fogo médio. Juro, vocês não estão entendendo o tanto que essa receita fica perfeita. Tá com vontade de comer alguma coisa diferente hoje na janta? Então faz esse lanche aqui que é super rápido e fácil. Eu usei o pão francês e cortei ele assim ao meio. E não precisa tirar o miolo do pão não. Gente, o miolo do pão é a melhor parte.
Pelo menos pra mim é, né? Agora é só você colocar a carne moída e espalhando ela assim no pão. Tem que ficar uma camadinha fina, não pode ser muito grossa. Eu fiz isso dos dois lados do pão. Pra temperar essa carne, eu coloquei só sal e pimenta do reino moída na hora. Mas você pode temperar com o que você quiser daí. Enquanto isso, minha frigideira tava lá esquentando e eu coloquei só um pinguinho de óleo nela. Não precisa encharcar de óleo, não. Aí a gente vai colocar esse pão e deixar essa carne moída fritar. Bem rapidinho, tá, gente? Enquanto isso, fui fazer um molhinho bem simplesinho. Eu usei 3 colheres de creme de leite, 3 colheres de mostarda e 2 colheres de ketchup. Aí é só misturar tudo ali muito bem. E esse molhinho aqui em casa foi sucesso, viu? Fui lá ver meu pão e vi que já tava pronto. Agora eu deixei a panela no fogo bem baixinho, coloquei queijo mussarela, passei o molho ali, bastante molho, e completei com alface e tomate. Aí vai da sua imaginação, vocês podem colocar milho, cebola. Eu fui pro bem basicão mesmo. E aí, gente, é só fechar e tá pronto. Só com o calor da frigideira o queijo já vai ter derretido. Aí eu parti ele no meio pra vocês verem como ficou. Não preciso nem falar que ficou perfeito, né? Se você pensou que eu ia passar esse calorão todo sem fazer uma receita de geladinho, você pensou muito errado. Esse que eu fiz é de prestígio e ele ficou perfeito demais. A casquinha é perfeita, ficou super cremoso, parecendo o próprio bombom prestígio. E pra fazer é muito fácil, é só levar pro liquidificador o leite condensado com o coco ralado, o leite de coco e o leite. Bate isso aí por 1 minutinho e eu finalmente consegui com a marca o link com um cupom de desconto desse liquidificador profissional pra você. Deixar o link nos stories e nos destaques. Agora é só derreter o chocolate, eu derreti no micro-ondas mesmo e eu usei ao leite. E bora montar os geladinhos. Eu uso esse saquinho aí de 6 por 24 centímetros e eu coloco 2 colheradas de chocolate em cada saquinho. Pra mim, essa é a quantidade perfeita pra formar aquela casquinha uniforme, nem tão muito fina e nem muito grossa. Espalha bem, agora com a ajuda de um funil a gente vai colocar a nossa misturinha de coco no saquinho. Não enche muito pra você poder dar o nó sem dificuldade e tá pronto. Leva pro congelador por no mínimo 12 horas. Eu sempre deixo de um dia pro outro e é só aproveitar o seu geladinho perfeito. Eu acho muito satisfatório tirar o plástico dele assim, que aí você vê que a casquinha ficou perfeita e maravilhosa. Eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição, então já me segue pra não perder os próximos vídeos. A receita de hoje é frango crocante e esse é o primeiro vídeo da série de petiscos. Comecei cortando o frango em tirinhas e depois temperei. Agora é só empanar, primeiro na farinha de trigo, depois no ovo e por último na farinha panko. E já pode levar pra fritar até ficar douradinho assim. E tá pronto, comenta se você gostou do vídeo. Oi gente, então a receita de hoje é temaki empanado, que fica simplesmente perfeito, sério. Só faça. Para a receita, eu comecei preparando o arroz japonês. Eu usei esse aí. E para preparar, atrás tem as instruções e eu só segui elas, tá? E agora, para fazer o tempero dele, eu também segui as instruções. Coloquei o açúcar, o saquê, o vinagre e uma pitadinha de sal. Misturei tudo, levei pra panela, tá? Em fogo baixo, não pode ferver. Venho misturando até derreter o açúcar. Com ele pronto, o arroz também já estava pronto. Passei para um recipiente de vidro e vim misturando o tempero. Com ele incorporado, já tá pronto e o arroz vai ficar desse jeito. Agora, pro peixe, eu usei salmão, não foi o fresco, foi o congelado mesmo. Venho tirando a pele dele e eu usei só essas 2 peças, que deram 6 temakis. Venho fritando, porque eu não gosto dele cru, mas é opcional, você faz do jeito que você quiser. Dou uma grelhadinha nele e já tá pronto. Eu não temperei, eu vou temperar agora, que eu passo para um recipiente, venho estraçalhando ele, pra ele ficar picadinho. E agora coloquei um desse inteiro de cream cheese. E agora que eu venho adicionando o sal. Coloquei o sal, misturei tudo e venho provando pra ver se tá tudo certo. Vai ficar assim, olha que perfeito. E agora é só montar. Peguei o nori, dividi no meio, vai ficar em 2 assim. Molho a mão na água e depois pego no arroz, venho colocando na alga. E agora o recheio, eu coloquei bastante mesmo. E essa é a parte mais difícil, a de enrolar. Tem que pegar o jeito, gente. O meu ficou bem feiozinho, mas pelo menos fechou. No finalzinho dele, pra grudar, eu coloquei arroz e depois eu venho fechando pra ficar grudadinho. Olha que fofinho. E agora eu venho com mais arroz por cima pra tampar o peixe. E tá pronto, gente, nosso temaki. Olha que bonitinho, isso foi o mais bonitinho que eu fiz. Agora, pra empanar, eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo, foi demais, só uma daria. E venho colocando água com gás, pra deixar ele mais crocante. E é só isso, gente, vai misturando água com gás, com farinha de trigo, até ficar desse jeito aqui, mais molinho. E eu também usei farinha panko pra empanar. Passo o temaki na mistura com água com gás e depois na farinha panko. E tá pronto. Agora é só fritar. Com o óleo quente, o fogo não pode estar muito alto, tá, gente? Pra não queimar. Venho regando e ficou douradinho, já tiro. E ficaram assim, olha que lindo! Coloco o teriyaki, porque eu amo também, e um pouquinho de gergelim. E tá pronto, gente. Parti no meio pra mostrar pra vocês. Olha isso. Simplesmente uma das melhores receitas que eu já fiz. E é isso, gente. Um beijo. Oi, gente, então a receita de hoje é o clássico
bolo de leite ninho com morango. Esse aqui não tem erro, gente, fica delicioso. E bora pra receita. Eu comecei preparando a massa do bolo. Na batedeira eu coloquei 4 ovos, 1 xícara de açúcar e bati muito bem até ficar desse jeito. Coloco meia xícara de óleo e vou intercalando entre o leite e a farinha de trigo. Coloco um pouquinho de cada mistura e assim vai até terminar. O leite tem que estar em temperatura ambiente ou levemente morno. E com tudo misturado é só finalizar com uma colherzinha de sopa de fermento. A forma que eu usei, ela é muito grande, gente, então ficou bem fininha a massa. Mas você pode usar a forma da sua preferência. Eu untei a minha com desmoldante, passei a massa e levei pro forno. Enquanto isso, bora pro recheio. Na panela eu vou precisar de amido de milho, leite, misturo tudo pra dissolver o amido, um leite condensado, um creme de leite. E agora sim, com tudo misturado, é só ligar o fogo e ficar mexendo. Na metade do processo eu vim colocando o chocolate branco, que vai adicionar um sabor maravilhoso. Fica mexendo até ficar nessa consistência aqui. Desliga o fogo e agora é só levar pra esfriar. Pra finalizar o creme, em uma batedeira eu venho colocando 300 ml de chantilly. Se você quiser pode colocar nata, creme de leite fresco, tem que ter cuidado pra bater. E o nosso creme já tinha esfriado, ele ficou desse jeito. Então quando o chantilly montar, eu venho colocando o creme. Mistura tudo e vem finalizando com o leite ninho. Vou deixar a quantidade certinha aqui embaixo, tá? Mistura mais um pouquinho e tá pronto o nosso recheio. E como eu falei, o bolo ficou super fininho, gente, por causa do tamanho da forma. Então eu vim desenformando, cortei no meio, depois cortei no meio de novo, porque eu vou dividir a massa desse jeito aqui, já que eu vou usar um recipiente menor pra montar. Então coloca a massa, molha. O morango eu deixei cortadinho com açúcar e ele vai soltar água desse jeito. Vai ajudar que não solte muita água na sobremesa. Coloca o creme, espalha, vem colocando o morango e vem fazendo todo o processo. Coloca a massa, molha, mais recheio, morango e vamos finalizar com a última massa por cima. Molha mais uma vez e finaliza com o resto do recheio que sobrou. E é isso, gente. Agora é só finalizar decorando como você quiser. E o nosso bolo de travessa vai ficar assim. Lindo! E, gente, ficou delicioso. Todo mundo que provou amou, porque ele fica super suave. E é isso, gente. Um beijo. Bora fazer enroladinho de salsicha comigo? Você vai se assustar de como que é fácil fazer esse salgado. Na panela eu coloquei 1 xícara de água, meia xícara de leite, 1 colher de margarina, 1 caldo quinó, páprica defumada, 1 colher de chá de sal e misturei um cadinho. Deixei ferver e adicionei 1,5 xícaras de farinha de trigo. E agora é só misturar. Nessa hora aí, você pensa que foi tudo pro beleléu, que vai dar errado. Mas calma, menino. Tô falando que vai dar certo é porque vai dar certo, uai. Depois que já tiver virado uma massinha, você vai pegar, vai colocar na bancada e vai sovar isso aí quente. Tem que ser quente pra massa ficar bem lisinha. E agora é só dividir a massa. Pega uma porçãozinha da massa, abre. Coloquei uma salsicha já escaldada. E agora é só fechar. Fecha bem apertadinho pra não ficar ar por dentro. Ajeita ali pra ficar bem bonitinho. Isso, menino. Deixa aí. E tá pronto. Agora é só empanar. Vai preparar uma misturinha de 2 ovos com um pouquinho de leite. Vai dar uma misturadinha até ficar tudo bem misturadinho mesmo. E olha só como que é simples. Pega o enroladinho, passa na mistura de ovo e leite. E depois é só passar na farinha de rosca. Até ficar tudo bem empanadinho desse jeitinho aí que eu tô mostrando. Terminou de empanar tudo, agora é só fritar no óleo em temperatura média. Não pode ser em temperatura alta não, hein? Senão vai fritar por fora e ficar cru por dentro. E você piscou e ficou pronto, ó? Não falei que era fácil? Tá vendo que deu certo? Não, sinceramente, o tanto que isso fica bom não tá escrito. E foi isso. Se você gostou, compartilhe e me segue pra mais. Um beijo! Petisco de nachos usando Doritos, bem rápido, fácil e gostoso, que vocês vão adorar. Começa colocando alho pra dourar e depois vem com a carne moída. Depois que a carne moída começou a fritar, ficou bem ali soltinha, você vai colocar tomate, cebola e pimentão. E também temperinhos a gosto, tá? Vou deixar na legenda pra vocês. Finaliza ali com molho shoyu e um pouco de sal. Pro creme de cheddar, vai colocar 1 caixinha de creme de leite e as fatias de cheddar. E também já tá pronto o creme de cheddar. Agora bora pra montagem. Agora você vai pegar um saco de Doritos e vai colocar ali no prato. Preferência um grande, né? Pra você conseguir colocar tudo. E aí no meio você vai fazer um buraquinho ali, um buraco pra gente jogar a carne. E agora é só ir colocando a carne moída nesse meio, deixa ela bem espalhadinha ali e agora a gente joga por cima o creme de cheddar. A gente vai fazer tipo uma piscininha de cheddar ali por cima da carne moída, capricha bem. E agora a gente finaliza com bacon em cubinhos. E também coloquei um pouquinho de cheiro verde ali. E olha como que ficou, gente. Além de ficar super apresentável, gente, ficou uma delícia. Agora é só pegar ali o nachos, afundar na carne moída no creme de cheddar com bacon e botar pra dentro. Já marca os seus amigos e o seu mozão aí nesse vídeo. Tenho certeza que vocês vão adorar esse petisco.
Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de gelado de chocolate que tu compra aquela na padaria. Caralho, que delícia! Ficou muito perfeito, gente. Nessa receita a gente vai precisar de 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, meia xícara de cacau em pó, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite. Bate essa porra aí, na mão mesmo, garota, que o trabalho é braçal. Não vem na batedeira não, preguiçosa. 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, valeu? Isso vai dar um bagulho tão gostoso no nosso bolo. Vamos no trabalho braçal, que é o quê? Mexer essa porra. Quando você mexer e tiver tudo uniforme, tudo bonitinho, a gente vai tacar colher de café de bicarbonato de sódio e 2 bagulho de fermento, tá? Vem mexendo com carinho, tá? Finge que é teu marido nesse bowl aí. Aí a gente vai pegar uma forma untada e vai tacar a massa. Vai pro forno até ficar pronto, valeu? Vamos vir pro recheio e a cobertura, que é o quê? 2 latas de leite condensado, meia xícara, por favor, de cacau em pó. Não vem com Nescau nem Toddy não, que vai estragar essa receita, garoto. E 2 caixinhas de creme de leite, tá? Vamos tacar essa porra aí. Quando tiver mais ou menos, a gente taca uma barra de chocolate meio amargo. Garota, vai dar um sabor tão gostoso pra nossa receita. Aí você vai mexendo. Quando essa porra começar a borbulhar, é porque tá pronto. Desliga e deixa ali no cantinho do teu fogão, tá? Não bota na geladeira, não. O bolo pronto, né? Que esse trabalho todo, o bolo tem que tá pronto, né, garota? Vai desenformar essa gostosura do bagulho, tá? Olha que lindo, caralho, sou pica. Precisar cortar essa lorota ao meio, tá? Pra gente fazer o nosso bagulho bem gostoso, tá? Com carinho, vai dar um jeitinho, vai coisar. A calda aí é com açúcar, água e bagulho chocolate em pó, cacau em pó. A gente vem molhando o nosso bolo, tá? Tá com o recheio. Esse recheio tem que ser metade no meio e metade em cima. Se tu fizer errado, vai ficar uma merda. Ó, eu não trabalho com boniteza, tá? Mas olha só, eu consegui o que eu sou capaz de fazer, tá? Aí a gente vai tacar outro pedaço do bolo, outra parte do bolo, vai vir com um bagulho por cima, né? Vem com granulado. Ah, Andressa, tá feio. Cala a tua boca, garota. O importante é tá bonito. Tenho cara de confeiteira pra você? Ah, eu, hein? Com papel filme, tá? O plástico filme vai pra geladeira até essa porra gelar. Mais 5, 6 horas, tá? Não precisa de muito não, fica geladinho. Bota na potência máxima. Olha isso aqui. Garota, eu vou engordar 40 quilos. Uma delícia, valeu? Acho que cheesecake é uma das minhas sobremesas favoritas e também é perfeita para começar a série de receita especial Dia das Mães. E o melhor é que não é difícil de fazer e eu posso provar. Só não é barata, mas vale a pena o investimento para essa data. Enfim, bora para a receita. O primeiro passo é começar triturando no liquidificador 150 gramas de biscoito ou bolacha maisena. Transfira para um recipiente e acrescente 100 gramas de manteiga derretida. Misture com a colher ou com as mãos mesmo e quando virar uma farofa úmida assim já pode transferir para uma forma de fundo removível de 20 cm de diâmetro. Aí é só apertar com a colher para deixar bem compactado e já pode reservar. O próximo passo é fazer o creme da cheesecake. Para isso você vai precisar de 600 gramas de cream cheese, meia xícara de açúcar refinado, 3 ovos, uma caixinha de creme de leite e baunilha para dar mais sabor. Aí é só bater por alguns minutinhos na batedeira e quando tiver homogêneo já pode transferir para a forma e levar para assar. Mas antes, como eu fiz em banho-maria, é preciso vedar o fundo da forma que é removível com uma folha de papel alumínio desse jeito. Isso é para quando colocar a água ela não entrar em contato com a base de biscoito. Forno a 180 graus entre 1 hora e 1 hora e 20. Assou é só levar para geladeira. Agora para geleia você vai precisar de 300 gramas de frutas vermelhas, meia xícara de açúcar, suco de meio limão e meia maçã ralada. A maçã serve para deixar essa geleia mais encorpada. Aqui agora é só deixar cozinhar, mexendo de vez em quando. Se quiser pode ir amassando as frutas também até reduzir e virar geleia assim. E aí já pode reservar para esfriar também. Cheesecake já gelado é só desenformar com cuidado para não quebrar e já pode também derramar toda essa geleia por cima. Agora se você estiver podendo ostentar um pouco é só finalizar com frutas vermelhas fresca por cima. Provavelmente você vai precisar de declarar imposto de renda para comprar. Mas enfim, para mim essa é uma das sobremesas perfeitas para fazer no Dia das Mães. Agora lembrando que se gosta de vídeos como esse, não esquece de curtir e me seguir para mais receitas. Já tô morando sozinha aos 19 anos e hoje eu fiz batata recheada na travessa. Eu precisei de 4 batatas, só que a batata que meu namorado comprou tava um pouquinho prejudicada. Eu não sabia que ele não sabia comprar batata, mas agora já era. Aí eu descasquei todas as batatas. Ele falou, ah não, a batata só tá suja, ela por dentro. Depois que eu descasquei todas as batatas, eu fui picando ela desse jeito aqui, pra eu poder colocar elas pra cozinhar. Eu não tenho panela de pressão, então eu usei essa daqui mesmo. Coloquei também um pouquinho de sal, pra batata ficar com gostinho, sabe? Depois que a batata ferveu e eu já vi que ela tava molinha, eu tirei do fogo e coloquei nesse
prato aqui. Como eu não tinha aqueles amassador de batata, eu peguei um garfo mesmo. E foi desse jeito aqui que ficou. Pega a batata, coloca numa panela. E nesse processo aí eu deixei o fogo desligado pra não queimar nada. Agora eu peguei uma caixinha de creme de leite e coloquei aí, ó. Esse creme de leite tava um pouquinho estranho, não sei se ele tava estragado não, acho que não, né, sei lá. Eu nem quis saber, depois eu vou comer, se passar mal, tá tudo bem, que não mata engorda. Coloquei também um pouquinho de páprica defumada. Você pode temperar com o que você quiser, eu usei páprica defumada e coloquei um pouquinho de alho. Mais um pouquinho de sal, porque nesse processo eu fui experimentando. E agora numa frigideira eu vou fritar esse bacon aqui, ó. Depois que o bacon fritou, eu vou colocar a calabresa, porque eu não gosto de colocar tudo junto assim de uma vez, que a calabresa fica meio esquisita. Terminei de fazer tudo, agora na travessa a gente vai colocar essa batatinha aqui, ó. Espalhei a batatinha aí na travessa, não sei se é molho de batata, creme de batata, sei lá. Tem gente que gosta de colocar o queijo por cima do bacon, mas eu quis colocar o queijo aqui primeiro. Se eu tivesse mais queijo aqui em casa, eu teria colocado o queijo junto com a batata lá na panela. Só que aqui em casa não tinha tanto queijo, então eu coloquei só por cima mesmo. Depois que eu coloquei todo o bacon, peguei e levei pro forno a uns 180 graus por 15 minutos. E foi assim que ficou a nossa batata recheada. Amigas, olha isso. Essa é a primeira vez que eu faço essa receita. Meu namorado tinha feito isso daqui pra mim uma vez e eu achei muito gostoso. Só que com certeza eu fazendo fica melhor do que o dele, né? Ai, ai. Pra acompanhar a minha janta, eu peguei esse refrigerante aqui. Eu tô evitando o máximo refrigerante, só que, gente, essa comida aqui não tinha como não. Tinha que beber. Agora eu vou dar um pouquinho pra vocês experimentarem. Abre a boca, o aviãozinho. Menina, o tanto que isso aqui for gostoso, tá aprovadíssimo. Essa salada Big Mac tá viralizando aqui na internet e é óbvio que eu tive que fazer a minha versão. E eu ainda te ensino o molho secreto do Big Mac. Refogue a carne moída em um pouquinho de azeite, sal e pimenta até ficar desse jeito. Depois é só pegar a batata congelada e colocar na air fryer. Para o molho, maionese, um pouquinho da água do picles, ketchup, mostarda, páprica defumada, sal e cebola em pó e bata tudo muito bem. Aproveite e já salva esse vídeo, hein? Agora para os acompanhamentos, pique muito bem a cebola, os tomatinhos assim ao meio como eu tô mostrando, o picles e agora é só cortar o alface e montar. E eu utilizei alface americana, viu? Não esqueça do cheddar bem picadinho e é só colocar todos os ingredientes e finalizar com esse molho. Gente, fica perfeita. Se gostou da receita, já deixa o like e até a próxima. Beijo!